Olá, aqui é Mari Rebolo falando com você como terapeuta em mais um vídeo do projeto GPS, um projeto de guiança para ajudar pessoas comuns a encontrarem os próprios recursos para sair dos obstáculos da vida, sejam emocionais, sejam quaisquer situações. E hoje a gente vai falar de um tema que geralmente a gente se esquiva dele, né? Mas que é a causa da grandíssima maioria dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Nós vamos falar sobre medo. É muito vasto, a gente não vai ter como falar tudo em um dia só, então a gente vai falar de alguns aspectos do medo, dos distúrbios que ele causa. O que é o medo, afinal? É um sentimento pré-histórico nosso, da raça humana e de todos os animais, frente a um estímulo que pode ser ou não uma agressão. O que se passa? Algum estímulo que põe em risco a gente, põe em risco a nossa vida. Então, desde a pré-história, quando o homem vivia da caça, né? E tinha que matar para se alimentar, para sobreviver, para a sobrevivência sua e da sua família, que ele convive com o medo. Então, quando ele ia caçar um animal que fosse maior que ele, ou que ele mesmo que ele fosse caçar outro animal, e aparecesse um predador que pudesse pô-lo em risco, ele tinha que estar pronto a qualquer momento para lutar ou fugir, né? Uma das duas alternativas. E a gente carrega esse sistema de luta ou fuga até hoje. Só que ele é meio desregulado, porque hoje a gente não está mais na época das cavernas e a gente não está com risco de vida iminente a todo momento. Porém, são outras situações que nos deixam com medo. Medo de não sermos suficientes, medo de sermos responsáveis pelo mal de outras pessoas, ou por alguma coisa que a gente possa considerar que seja maléfico para os outros. Esse medo se chama culpa, né? Medo da gente estar fazendo mal para alguém, geralmente é a culpa, né? Medo da gente não ser suficiente para a nossa família, essa insegurança, né? Esse tipo de medo chama insegurança, medo de aquilo que a gente faz não ser o bastante, medo de faltar recurso para a gente sustentar, manter uma família, medo de sermos excessivos nos cuidados, no carinho com o filho. Às vezes a gente que se privou muito acaba querendo compensar isso de alguma forma nos nossos filhos. Então a gente tem uma tendência muitas vezes a oferecer sem critério coisas que muitas vezes acabam criando na criança e no jovem, adolescente, até no adulto, né? Muitas vezes a sensação de que a gente tem obrigação de estar bancando, de estar fazendo sempre mais e mais e mais. E isso passa para a gente aquela sensação de impotência, de que nunca é suficiente, né? Às vezes a gente quer suprir determinadas faltas que a gente acredita que ocorreram conosco e acaba sendo excessivo com os nossos filhos. Isso é medo de que eles sofram os mesmos desconfortos que nós sofremos. Então o medo ele se manifesta de inúmeras formas. A depressão é quando a gente vive no passado, muitas vezes, vive lotado no momento que não é o agora. Mas por quê? Porque a gente tem medo de enfrentar as coisas que se apresentam para nós no dia a dia. A gente às vezes tem medo de sair da cama de manhã. O que vai acontecer comigo? E se eu não der conta? E se eu não for suficiente? Então, para não me pôr em risco de ter que lutar, eu fujo. Isso é a depressão. A causa também é o medo. E a ansiedade? Quando a gente vive no futuro, quando a gente vive acelerado, geralmente é porque a gente tem medo de não ser suficiente, né? Muitas vezes a gente fica ansiosa, porque a gente acha
que se a gente não fizer o tempo inteirinho, vai faltar, né? Não vai ser suficiente. Ou que a gente vai ser preterido em relação a alguém que faz mais, né? Ou que a gente não vai ser visto se a gente não estiver fazendo, né? Então, a ansiedade, a maioria das vezes, também tem origem no medo. Vocês veem como o medo é um transtorno poderoso, né? Quando ele se torna nocivo. Por que quando ele se torna nocivo? Porque, na verdade, o medo não era para ser um... Se a gente imaginar um semáforo, a gente está falando em projeto GPS, é um semáforo, a gente associa sempre o sinal vermelho, pare! E a gente vê o medo assim, como um sinal de que a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo, se pôr ali na retaguarda, ficar observando e ver o que vai acontecer. Ou então ir para cima e atacar, né? Só que o medo é um sinal de alerta, né? Quando o semáforo está no amarelo. Não é verde, sinal passe, mas é um sinal de alerta. Que a gente muitas vezes interpreta errado e cada pessoa interpreta errado de uma forma diferente conforme os pré-requisitos que já tem, conforme as suas vivências, conforme as coisas que já vivenciou. Então, muitas vezes, o mesmo medo em uma mesma família, para uma pessoa, vai dar uma sensação de vontade de se afastar, vontade de ficar recluso, ficar no seu espaço, ficar sozinho, né? Porque tem medo de enfrentar, não tem coragem de enfrentar, não tem coragem de ir fazer acontecer as coisas que são necessárias. E às vezes, dentro da mesma família, isso a gente vê até em casais. Um fica muito para baixo, o outro acaba extrapolando, ficando muito ansioso, né? E algumas vezes chega até o pânico. O pânico é o medo ao extremo. E as pessoas têm reações diferentes conforme as crenças que elas têm, conforme as coisas que elas guardam já do seu passado, né? As coisas que já aconteceram com elas. Então, uma pessoa, por exemplo, que desde bebezinho se sentiu abandonado, se sentiu deixado de lado, né? Às vezes as coisas se resolviam, tudo que a criança queria era colo, ou que aquecesse, ou que esfriasse, às vezes estava muito quente, né? Queria que esfriasse, né? Que ficar mais fresquinha. E não sabendo por que a criança chorava, a mãe vai e faz o quê? Chupeta e mamadeira, né? Então acaba alimentando na criança essa crença, desde bebezinho, de que toda vez que houver algum desconforto, ela vai comer, vai oferecer alguma coisa. E essa criança cresce com esse hábito de toda vez que alguma coisa está incomodando, ela vai fazer o quê? Vai abrir a geladeira ou vai procurar um pacote de bolacha, alguma coisa, para tentar acalmar aquela aflição. Só que hoje a gente não é mais a criancinha de colo, bebezinho, em aleitamento, que precisava desse recurso, que não tinha opção a não ser mamar, quando enfiava a mamadeira na nossa boca. Hoje a gente tem opção, só que a gente também tem um hábito. A via neural que foi criada para que a gente acreditasse que é assim que nós resolvemos os nossos problemas, está instalada já. Então, se a gente não usa os nossos recursos para mudar essa via neural, a gente sempre vai resolver os nossos problemas comendo. Então, um outro distúrbio causado pelo medo do abandono, é a obesidade. A gente vê isso com muita frequência, né? A gente sempre está observando
É aquela história, você tem fome do quê? O que você está comendo para suprir essa falta, esse buraco no seu coração? Por que a gente reage dessa forma? Ou o contrário também. A falta do alimento, né? Tanto adolescente, tanta gente que acaba, que na infância não sofreu esse padrão. Isso acontece bastante em crianças que se sentiram dentro do útero, desde bebezinhos intraútero, e na primeira fase de vida, se sentiram preteridas, sentiram que não eram aceitas, né, se sentiram rejeitadas. As crianças tendem a rejeitar o mundo. São aquelas crianças que, quando estavam crescendo, se desenvolvendo, sentiam um estímulo muito doloroso, um estímulo nocivo, negativo, cada vez que se mexiam dentro do útero, ou quando bebezinhos. Tem criança que começa a chorar, a mãe apavorada, chacoalha aquilo. Às vezes, para a mãe é uma forma de fazer aquela criança chorar, mas às vezes para aquela criança é um solavanco, alguma coisa que causa um desconforto imenso, um medo muito grande. Então essa criança começa a reagir como? Não falo mais nada, não me mexo, não me expresso. Porque se eu me expressar, vem solavanco, vão me chacoalhar. Isso desde dentro do útero. Às vezes, cada vez que a criança se mexia, a mãe com problema, sofrendo, sabe-se lá por quê, nem vem ao caso, mas liberava mediadores químicos que faziam com que aquele útero se contraísse. Então, essa criancinha que desde lá, bebezinho de dentro do útero, sentiu que cada vez que ela mexia, ela sentia dor, ela sentia um desconforto, esse útero contraía, né? Essa criança vai crescer sentindo que toda vez que ela se mexe, dói, né? Ela vai sofrer. Então, ela tem medo de existir, ela tem medo de se manifestar, tem medo, né, de se mostrar. E o que acontece quando ela cresce? Ela continua com o mesmo padrão, porque a via neural foi formada. Se a gente usa mais um determinado padrão, existe uma coisa que chama poda neural. As outras formas de reação são podadas, né? Então a gente aprende que é só daquele jeito que a gente vai saber reagir, vai conseguir reagir, aquilo vai ser o natural. É igual quando a gente vai aprender a dirigir, mudar a marcha, a gente fica olhando no começo, né? Olha o retrovisor, olha o tempo inteiro para cima, para baixo, para os lados, vê se não tem ninguém chegando. Não é aquela coisa automática da gente ter a visão global. Gente, dá licença, deixa eu tirar isso. A gente fica sempre com aquela sensação de que alguma coisa vai dar errado, né? E essa via neural, ela só é firmada quando a gente dirige e fica automático. Para as crianças que acontece isso, de se sentirem rejeitadas, também fica automático, desde lá de muito bebezinho, que se ela se mexer, vai doer, vai sofrer. Então ela evita se mexer. E o que essas pessoas fazem? Criam um mundo aqui dentro, criam todos os seus sonhos, suas fantasias dentro da própria cabeça. Muitas vezes estão felizes assim, né? Só que elas deixam de passar para o mundo todas essas ideias maravilhosas muitas vezes. Por quê? Porque elas têm medo de serem rejeitadas. Elas têm medo de expor o que elas pensam e serem rejeitadas de novo, serem deixadas de lado. A mesma sensação de intraútero. Então, o que elas fazem? Vão acumulando aquele monte de conhecimento, vivem disso, alimentam-se pouco, geralmente são pessoas bem mais magras, né? E tendem a não precisar se alimentar, comer em exagero, como o outro tipo que eu acabei de falar, né? De quando
na fase de aleitamento, todas as dores são resolvidas com mamadeira, né? Então esse bebezinho desse segundo tipo agora, raramente vai chorar a hora que está com fome, vai chorar a hora que o desconforto for muito absurdo, né? E vai ser aquele bebê que vai rejeitar muitas coisas, né? Ele rejeita porque ele se sente rejeitado, então ele age da mesma maneira que ele acha que é o certo, se é assim que fazem com ele, é assim que ele faz com o mundo. Então ele deixa o mundo lá fora e ele vive aqui dentro da própria redoma, né? São pessoas muito inteligentes, que têm um potencial imenso e que muitas vezes não conseguem trazer isso para o mundo, né? Por esse medo. Então, o medo ele tem um poder muito grande de nos mostrar, de fato, as coisas que nos incomodam. E medo também pode ser visto como falta de fé, né? Falta de fé, porque assim, se eu acredito que tem alguém, um ser maior, que cuida de todas as coisas, que está controlando, que está fazendo com que as coisas aconteçam com determinados objetivos, que muitas vezes a gente nem sabe quais são, né? Tem até na grande invocação, fala que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem, né? Os mestres muitas vezes conhecem e servem, porque de cada tintim por tintim do que acontece com a gente, mas a gente não. Então que o propósito nos guie nossas pequenas vontades, né? E que com isso a gente consiga vencer esse medo, porque o medo, sim, qualquer dessas reações, qualquer dessas coisas, da mesma maneira que um adulto aprende a dirigir, e para isso a gente teoricamente, né, teria que já ter 18 anos, ser maior de idade, aqui no Brasil pelo menos, da mesma maneira que a gente aprende, passa maior dificuldade, e daí um tempo isso fica automático, as outras formas de vencer o medo também. Direção é uma coisa que muita gente tem medo até hoje. Não tem essa habilidade, não quis desenvolver, não escolheu desenvolver essa habilidade e vencer o próprio medo, né? São pessoas que preferiram ficar dentro do seu mundinho fechadinho, né? E tá tudo certo. Em algum momento, se elas perceberem que o mundo do lado de fora não é tão assustador assim, né? Que tem alguém cuidando, alguém maior, e se elas tiverem fé nelas mesmas, saber, tem gente que fala, você tem que dirigir por você e pelo outro. Eu não tenho medo por mim, eu tenho medo de vir um louco e atravessar na minha frente e causar um acidente. Sim, ou a gente não confia na gente mesmo, ou a gente não confia no outro. Isso tudo é falta de fé. Se a gente tem falta de fé na gente, quem nós somos? Filhos de quem? Do ser que criou e provê isso tudo. E o outro, que a gente fala, o outro é um louco que vai cruzar na minha frente, passar o semáforo no vermelho, a hora que eu estiver atravessando, sabe? Muitas vezes a pessoa tem medo por coisas que não aconteceram, por possibilidades que ela cria no mundo mental, e a partir do momento que ela cria essa possibilidade, que ela só foca nisso, põe atenção nisso, o que ela está dizendo para o universo? É isso que eu quero, mande isso para mim. Então, essas pessoas são as mais sujeitas a, quando forem começar a dirigir, realmente acontecer alguma coisa assim. Porque elas sempre estão vibrando essa imagem, sempre estão criando isso no seu mundo mental. E aquilo que a gente cria no nosso mundo mental tem uma possibilidade muito maior de se concretizar. E se concretiza se a gente der oportunidade para se concretizar, conscientemente ou não. Por isso que é tão importante a gente superar esse medo, a gente vencer esse medo. E todo mundo tem medo, é natural, mas é aquilo, não é stop, pare, não é sinal vermelho, é amarelo. Então, assim, um sinal de alerta
A gente vai fazer o quê? A gente para, olha para um lado, olha para o outro lado, vê se realmente não vem vindo nenhum carro, não tem nenhuma moto atravessando. E aí a gente passa com calma, né? Da mesma maneira com os obstáculos da vida. Um olhar torto de alguém, para uma pessoa de um determinado tipo, vai fazer ela ir para cima. Pessoa que tem o hábito mais de lutar do que de fugir, olha torto para ela, para você ver. Ela vai, o que foi? Tá olhando o quê? Vai querer ir para cima de você, né? Agora aquele que é de fuga, você olha torto, a pessoa já se esconde, se encolhe todinho. Não, me deixa, não vou fazer nada, tô aqui quietinho. Então, tem muito a ver com o perfil de personalidade de cada um, que tem a ver com os traços de caráter de cada um, o tipo de reação ao medo, né? O tipo de medo também. Medo de quê, né? Então, a gente está falando de dois aspectos hoje, né? Da rejeição e do abandono, e eu gostaria que isso ficasse como, não alerta, mas como um recado mesmo. Na nossa maratona, das aulas que a gente fez, que foi um intensivão, né? A gente ensinou um pouco esse passo a passo do que acontece, de por que a gente reage assim ao assado. Eu citei uma série que eu acho maravilhosa, que tem muita coisa muito boa, que é The Witcher. E para quem não assistiu, assistam. E lá tem um pedaço, um episódio, eu não lembro nem qual episódio que é, mas que a personagem, a menina, ela tá apavorada, e ela fala, eu tenho medo, eu não sei para onde eu vou, eu quero ficar mais forte porque eu tenho medo. E aí o pai dela, o Geralt, fala, mas todo mundo tem medo, é natural ter medo. Eu também tenho medo. Ela fala assim, você tem medo? E como você faz? Não parece que você tem medo, parece que você enfrenta tudo, você resolve tudo, você sempre consegue fazer as coisas. Ele fala, esse é o tratamento do medo. O medo é uma doença que, se a gente não resolver, se a gente não superar, mata a gente. Ela fala, como que a gente cura esse medo então? Aí ele fala, enfrentando. E enfrentar o medo não é passar no sinal vermelho, é justamente aprender a ir mais devagar, olha para um lado, olha para o outro, vê se tem ameaça. Se tiver ameaça, aguarda a ameaça passar, resolve o problema, deixa os motoqueiros loucos atravessar, não vem mais nada, aí você passa tranquilo. A gente está usando analogia com o trânsito aqui, tá? Mas só para em qualquer situação do dia a dia. A gente entender o medo como um sinal de alerta. Pause um pouquinho, atenção. E depois atravessa, continua seu caminho. Ele não pode ter o poder maior que o seu próprio poder de cumprir o seu destino, de seguir o seu propósito. O medo não pode tirar você de você mesmo. Então, que fique esse o recado de hoje. O medo como uma grande causa de distúrbios, mas como algo que a gente aprendeu errado. Lá na pré-história, a gente traz isso na nossa memória celular, na nossa genética. Mas hoje, a gente sabe, com a epigenética e outros recursos também, né, e outros estudos, isso está documentado, que a gente não expressa todos os genes só porque eles estão lá. A gente tem a capacidade de permitir que o ambiente molde e nos ajude a decidir que genes a gente quer expressar ou não. E a gente tem esse poder quando a gente controla o nosso corpo, a gente controla a partir daí o nosso ambiente, a gente aprende a criar
recursos para vencer esse medo. A gente aprende que não é um sinal de pare. A gente entende essa transitoriedade que a gente pode ir devagar, ficar alerta, mas sem interromper o nosso caminho. Então era isso que eu queria deixar de recado hoje. A gente precisa enfrentar os nossos medos, sejam quais forem, e a partir daí a gente vai perceber que o nosso propósito, que está logo ali adiante, vai estar um tantinho mais perto. A cada medo que a gente supera, o nosso propósito vai estar um tantinho mais perto. E se quiserem saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição o nosso contato, tá? Para informações, para orientações, para atendimentos e do grupo também do Projeto GPS, nosso grupo no WhatsApp. Tá bom? Tenham todos um ótimo resto de domingo e até domingo que vem. Coragem, coragem, coragem. E falando em medo, um dos florais para esse medo comum do dia a dia que muitas pessoas têm e nem sabem que tem, porque aprenderam que isso é natural delas, acham que é uma coisa que nasceu com elas e vai morrer assim. É um floral que ajuda muito, esse medo de barata, medo de dirigir, medo de escuro, não do que possa ter no escuro, medo da luz estar apagada, sair, tropeçar, medo de se cortar, medo de se machucar, qualquer medo concreto, um floral que trabalha isso, e até medo de gente, medo de se expor, né? Medo de falar em público, um floral que trabalha isso, esse medo de falar em público, chama timidez, né? Os medos conhecidos é o Mimulus, tá? O Mimulus é uma florzinha amarela, umas pintinhas vermelhas, muito linda, muito mimulito mesmo, maravilhoso, e tem um poder extraordinário de nos devolver a coragem para esses medos conhecidos do nosso dia a dia, tá bom? Para outros tipos de medo são outras essências, tá? Tem várias essências do grupo do medo, mas para esse medo comum do dia a dia, de coisas concretas que a gente sabe o que é o Mimulus, tá bom? Então fica a dica aí e até domingo que vem. Um ótimo resto de domingo a todos.